Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Ícaro Moura, o curador das histórias de investigação e suspense do canal Mister Nobody. Aqui, desvendamos os mistérios mais obscuros e os enigmas que moldam o mundo ao nosso redor. Prepare-se para uma jornada emocionante, onde o desconhecido é apenas o começo e cada história é um novo mistério à espera de ser revelado. História: Os Segredos. A Ordem era muito mais do que um simples grupo secreto. Era uma herança, um legado que transcendia os tempos. Desde que o primeiro horror cruzou a linha tênue entre os mundos, eles estavam lá, combatendo aquilo que os olhos comuns não podiam ver. Enquanto a humanidade prosperava e declinava em ciclos incessantes, enquanto civilizações e crenças moldavam e destruíam o mundo, a Ordem permanecia. Invisível, indestrutível. Cada membro carregava o peso de um propósito maior, sob o comando de líderes enigmáticos conhecidos como Jaegers e um mestre supremo cuja identidade permanecia um segredo tão antigo quanto a própria história. Não eram heróis imortais ou semideuses lendários. Eram carne, osso e determinação. Humanos, vulneráveis. O sacrifício não era uma possibilidade, era uma constante. A batalha contra monstros insondáveis deixava marcas, cicatrizes físicas e invisíveis, fraturas que o tempo não curava, perdas que nada jamais poderia remediar. Ainda assim, eles se levantavam, dia após dia, noite após noite, porque sabiam que, se falhassem, ninguém mais poderia enfrentar as trevas. O que os tornava especiais era algo nascido com eles, algo que os separava do resto do mundo. Eram médiuns, psíquicos, pessoas tocadas pelo inexplicável. Cada um carregava um dom único, visões do outro lado, o poder de tocar o intangível. Alguns descobriram essas habilidades após sobreviverem ao impossível. Outros nasceram com a capacidade de moldar a própria realidade com um pensamento. Esses últimos eram raros e perigosos, tanto para os monstros quanto para os próprios aliados. Dom ou maldição? Nunca foi uma resposta fácil. Mas, independentemente de quem eram, ou do que podiam fazer, havia uma verdade inescapável. A Ordem era a última linha entre o mundo humano e o abismo. Enquanto o restante da humanidade vivia na ignorância segura, eles permaneciam nas sombras, em guerra contra horrores que jamais poderiam ser completamente vencidos. Guardiões de uma causa perdida. E ainda assim, eles lutavam. Pois, para a Ordem, cada segundo de paz que proporcionavam ao mundo já era uma vitória eterna. Uma profissão imprópria, parte 2. Nina apertou as mãos no colo, a memória da dor ainda viva em sua pele. Alexandra observava todos com olhos intensos, quase penetrantes, enquanto Guilherme lutava para manter a compostura. O silêncio na sala era quase tangível, interrompido apenas pela respiração irregular de Guilherme. Nessa profissão, em algum momento, vocês terão que encarar coisas inexplicáveis, disse Alexandra, sua voz um misto de força e um estranho consolo. Seus olhos, porém, estavam fixos em Guilherme, que ainda mantinha a mão dentro da caixa. E isso exigirá um controle além do que qualquer um de vocês pode imaginar. Até mesmo você, Sr. Barnes. Nina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo na voz de Alexandra que parecia prender sua atenção, um peso em cada palavra, como se fossem verdades antigas que Nina não sabia estar pronta para ouvir. Quando finalmente Alexandra deu permissão para Guilherme retirar a mão, ele cambaleou, lágrimas deslizando por seu rosto, mas não cedeu. Alexandra sorriu, um gesto raro, mas que parecia carregado de aprovação. Muito bem. Eu sou Alexandra Galerento, arquicavaleira da Ordem, e serei a responsável por este grupo. Houve uma pausa. Alexandra olhou ao redor, o semblante por um breve instante suavizado. Vocês estão bem? Guilherme riu, sem humor, enquanto massageava a mão. Você nos tortura e depois pergunta se estamos bem. Só pode estar de brincadeira. Nina desviou o olhar para as próprias mãos, ainda tremendo levemente, antes de soltar. Por que estou aqui? Pensei que fosse uma entrevista de emprego. Alexandra a fitou, os olhos frios carregados de uma intensidade que parecia cortar o ar entre elas. Não havia espaço para dúvidas ali, nenhuma fresta para concessões. Enquanto o silêncio se estendia, ela recordava. Jason era a única exceção. Os outros dois, Nina e Guilherme, haviam chegado àquele prédio com um conhecimento que ultrapassava a mera curiosidade. Eles sabiam. Antes mesmo de aceitarem o convite, conheciam a Ordem, seus segredos, suas promessas. Ainda assim, jogavam o jogo, encenavam a ignorância como se fosse um disfarce vital. Alexandra não compreendia o motivo e, para ser honesta, tampouco se importava. Aquilo era um teatro,
e ela havia decidido seguir o roteiro que eles mesmos tinham escrito, ainda que cada linha parecesse uma farsa na ponta de sua língua. Por que a ordem precisa das habilidades de vocês? A hesitação em sua voz foi quase imperceptível, mas Jason, sempre atento, notou. Ela os analisou, como se pudesse enxergar além de suas palavras, além de suas aparências. Vocês são diferentes. Especiais. O silêncio tomou conta da sala. Cada um absorvia aquelas palavras de forma diferente, mas a tensão era palpável. Alexandra continuou, suas palavras carregadas de um peso quase sufocante. Tudo que vocês ouviram sobre monstros, fenômenos paranormais, não são apenas histórias. É real. Cidade nas nuvens, lobisomens, fantasmas, a ordem protege o mundo dessas ameaças. E agora, precisamos de vocês. Algo está acontecendo. Algo grande. Nina engoliu em seco, tentando processar. Jason manteve os olhos em Alexandra, seu treinamento tornando impossível ignorar os pequenos detalhes, o leve tremor na mão dela, o fôlego preso entre frases. Guilherme, por sua vez, cruzou os braços, a expressão fechada. Isso é loucura. Ele finalmente murmurou, mas a voz não soava tão convicta quanto deveria. Alexandra, no entanto, não se abalou. Loucura ou não, o que está em jogo é maior do que qualquer um de nós. Após um suspiro pesado, Alexandra explicou a situação para os três. Nos últimos anos, o trabalho incansável da Ordem tinha mantido as atividades paranormais sob controle. A membrana que separava o nosso mundo do mundo das sombras parecia mais forte do que nunca, e a ameaça da Corte Vermelha começou a se tornar uma memória distante, quase um mito. Era fácil acreditar que, enfim, o equilíbrio havia sido restaurado. Mas os últimos meses trouxeram uma inquietação que era impossível ignorar. Eventos paranormais, tão raros quanto estrelas cadentes, começaram a se multiplicar com intensidade alarmante. A Ordem, despreparada para a súbita mudança, encontrava-se às escuras. Alexandra ficou em silêncio por um tempo após a explicação, observando os três jovens à sua frente. Seus olhos moviam-se com precisão cirúrgica, estudando cada reação. Era imperativo que compreendessem o que estava por vir. A membrana está mais fraca do que nunca, ela disse, finalmente, a voz carregada de uma gravidade que fazia cada palavra parecer uma sentença. Por isso vocês estão aqui. Este é um caso que eu preferia não ter que lhes confiar. Com um gesto quase imperceptível, ela indicou os tablets dobráveis dispostos na mesa. Cada um era uma obra de arte em azul e ouro, refinados, mas claramente utilitários. Quando os jovens os abriram, as telas se iluminaram, revelando detalhes que os fizeram prender a respiração. Conheçam a equipe Bravo, continuou Alexandra. Os rostos surgiram na tela, acompanhados por breves descrições: Lisa, Bianca, Igor, Christopher, Elizabeth. Nomes que representavam o melhor da Ordem, agentes com habilidades extraordinárias, treinados para enfrentar o que fosse necessário. Eles estavam investigando um grupo terrorista da Corte Vermelha, que tentava invocar algo desconhecido. As palavras saíram de sua boca com uma frieza calculada, mas não conseguiam mascarar o peso por trás delas. Extremamente cuidadosos, esses terroristas sabiam como desaparecer. Contudo, recentemente, uma ocorrência no Missouri revelou evidências que nos deram uma pista. Os jovens assistiam às imagens no tablet com atenção crescente. Uma delas, em especial, os fez franzir o senho, um corpo com um símbolo grotesco marcado na testa, um elmo com viseira, espadas cruzadas, e a letra V gravada abaixo. Este é o símbolo que a corte usa para marcar seus sacrifícios, explicou Alexandra, o tom carregado de tensão. O corpo foi encontrado à beira de uma estrada. Todos os pertences estavam intactos no carro, exceto pela ausência da esposa e da filha da vítima. O caso, inicialmente tratado como um crime comum, logo revelou camadas mais sombrias. A equipe Bravo havia seguido a trilha com a eficiência de sempre, mas então, o inesperado aconteceu, silêncio absoluto. O último relatório que recebemos foi há 3 meses, ela disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. A gravação final da equipe Bravo piscava na tela, uma mensagem breve, mas carregada de implicações. Eles estavam cercados, as comunicações precárias. Depois disso, nada mais foi ouvido. Alexandra ergueu o olhar, fixando-se nos 3 jovens à sua frente. Agora é com vocês. Vocês irão para Ozarks. Descubram o que aconteceu. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O ar parecia denso, quase palpável, como se o mundo estivesse segurando a respiração. A questão é,
ela concluiu, sua voz baixa, mas inabalável. Vocês acham que são capazes? Os três trocaram olhares, a tensão visível em cada expressão. Eles sabiam que aquela missão não seria simples, mas a gravidade nos olhos de Alexandra tornava claro. Recuar não era uma opção. Claro, Alexandra rompeu o silêncio, sua voz ecoando suavemente pela sala, carregada de uma estranha combinação de autoridade e compreensão. Uma pessoa comum jamais poderia estar aqui. Vocês são especiais. Se forem tão bons quanto imagino, tenho certeza de que resolverão este caso e trarão a equipe de volta. Ela fez uma pausa, seu olhar fixando-se neles com uma intensidade quase desconcertante, como se pudesse enxergar algo que eles ainda não compreendiam. Eu sei que estão confusos depois do que disse. Mas, independentemente do destino que os trouxe até aqui, a escolha sobre qual caminho seguir é de vocês. Mesmo que decidam fugir disso ou seguir por outro caminho, eu não os culpo. Esse é um fardo grande, difícil de suportar. Nina ergueu a cabeça, a sombra de um pesar profundo cruzando seus olhos antes que ela falasse com determinação. Não, eu farei isso. Havia algo na sua voz, uma dor subjacente que não poderia ser escondida, mas também uma força resoluta que ninguém ousaria questionar. Você já fudeu minha mão mesmo, agora eu vou com tudo. O Guilherme declarou, um sorriso hesitante iluminando seu rosto, embora seus olhos denunciassem uma tensão que ele se esforçava para disfarçar. E você, Sr. Barnes? Alexandra perguntou, sua voz mais baixa agora, quase num sussurro, enquanto o fitava com um olhar que parecia penetrar sua alma. Jason desviou os olhos rapidamente para Nina. A tristeza em seu rosto era evidente, e ele sentiu uma pontada aguda no peito, um peso que ele não estava preparado para carregar. Mesmo assim, sua resposta, como sempre, veio clara e firme. Sendo assim, vamos fazer isso juntos. Mas a preocupação em seu tom traiu as palavras, deixando transparecer a batalha interna que ele travava. Alexandra sorriu levemente, mas o gesto não chegou aos olhos. Que bom. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas tenho outras responsabilidades, outras entrevistas. As passagens estão junto dos tablets. Vocês também devem procurar o policial encarregado do caso. Talvez ele tenha informações que os ajudem a encontrar a equipe Bravo. Espera, isso é uma piada. O Guilherme interrompeu, uma risada amarga escapando de seus lábios. Só nós três. Achei que aqueles idiotas lá embaixo estivessem envolvidos. Não vão enviar outros agentes com a gente. Não, apenas vocês três. Alexandra respondeu de forma direta, sem rodeios. Você sabe o que acontece com uma equipe tão pequena. Guilherme retrucou, sua frustração evidente em cada palavra, deixando de lado o personagem ignorante sobre a ordem que havia escolhido interpretar até aquele momento. Aqueles caras eram experientes e estavam em 11. A resposta de Alexandra veio num sussurro frio, quase inaudível. Eu sei o que acontece. Eles morrem. Morrer. O quê? Nina arfou, seus olhos arregalados de choque. Você não disse nada sobre isso. Eles abatem pessoas como animais. Guilherme disparou, sua voz carregada de amargura, cada palavra envenenada pela raiva que ele mantinha tão cuidadosamente reprimida. Meu irmão que o diga. Mas, assim que as palavras escaparam, os olhos de Guilherme se arregalaram em choque. Ele mordeu o lábio inferior quase instintivamente, como se a dor pudesse punir sua própria língua por revelar algo que jamais deveria ter dito. Alexandra inclinou levemente a cabeça, e um sorriso frio se formou em seus lábios, não um sorriso acolhedor, mas algo calculado, cruel, como o olhar de uma jiboia antes de apertar sua presa. Interessante. Ela murmurou, o tom de sua voz carregado de uma ameaça velada. Talvez haja mais em você do que apenas bravata, Guilherme. Talvez seja exatamente por isso que você está aqui. Houve um silêncio incômodo, denso como névoa, enquanto Alexandra observava cada movimento de Guilherme e de Nina, como se desvendasse seus segredos mais profundos. A ordem não mata ninguém, Guilherme. Alexandra cortou o silêncio, sua voz agora firme, quase glacial. São os terroristas da corte que fazem isso. Nós evitamos que mais vidas sejam perdidas. Nós protegemos a humanidade e evitamos uma catástrofe. Ela o fitava com uma intensidade que parecia atravessá-lo, como se estivesse determinada a arrancar dele algo que nem ele sabia se estava disposto a oferecer. Então, sem aviso, Alexandra virou-se, sua silhueta rígida e elegante movendo-se com a precisão de uma lâmina. Os saltos de seus sapatos reverberavam no corredor vazio, o som se misturando ao eco da porta que ela fechou atrás de si com um estrondo.
Guilherme ficou parado por um momento, o impacto ressoando dentro dele como um trovão contido. Mas não hesitou. Levantou-se de súbito, guiado por uma força que misturava raiva e uma curiosidade dolorosamente insistente. Jason observava à distância, a expressão indecifrável enquanto se levantava com uma lentidão que parecia calculada. Seus passos pesados o levaram à porta, mas ele parou, estático, ao ouvir uma voz que parecia destinada apenas a ele. Jason. Era Nina. Sua voz carregava algo que ele não conseguia ignorar, uma vulnerabilidade tão crua que o prendeu ao chão. Ele não se virou, mas esperou, permitindo que o momento pairasse entre eles. Meu pai, minha irmã e meu irmão, eles preferiram esquecer. Ela começou, a voz hesitante como quem caminha por terreno perigoso. Mas eu nunca consegui. Os olhos dela caíram sobre o tablet à sua frente, as mãos pressionando com força como se aquele objeto pudesse conter a maré de emoções que agora ameaçava transbordar. Minha mãe morreu em um janeiro tão frio que parecia engolir tudo. Um acidente de carro. Sua voz falhou, e ela respirou fundo antes de continuar, as palavras saindo como cacos de vidro. A perda dela me despedaçou. A dor, ela me pegava de surpresa, como uma onda que me afogava de dentro para fora. Onde você está? Eu gritava para o vazio. Onde você foi? Mas a resposta nunca vinha. Jason continuou imóvel, mas algo em sua postura endureceu, como se as palavras dela estivessem se gravando nele. Hoje, algo mudou. A mesma marca que estava no corpo daquele homem, estava no lugar em que ela foi vista pela última vez. A vulnerabilidade em sua voz deu lugar a uma determinação cortante. Este caso, Jason. Sinto que ele guarda as respostas para o que aconteceu com ela. Se eu aceitar, talvez, pela primeira vez, eu consiga entender. Ele demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz era grave, quase um murmúrio. Isso não é algo que se encontra com facilidade, Nina. Mas ela o interrompeu, seus olhos ardendo com uma chama que ele nunca tinha visto antes. Eu tomei uma decisão. Ela declarou, a firmeza nas palavras cortando qualquer objeção. Vou descobrir a verdade. Seja qual for o preço. Jason respirou fundo, seus olhos fixando-se nela com uma intensidade que parecia um alerta. Eu também tomei uma decisão. Ele disse, a voz carregada de uma seriedade que fazia o ar entre eles parecer mais denso. Eu sou uma sombra, Nina. Fui criado para ser e viver nas sombras. Mas minha mãe sempre diz que, quanto mais forte a luz, mais densa as sombras se tornam. Se você brilhar, se você for a luz, eu serei a sombra que te protege. O olhar dela encontrou o dele, e por um instante, o tempo pareceu parar. Era como se o mundo ao redor tivesse deixado de existir, deixando apenas eles dois e o peso do que não estava sendo dito. Jason. A voz de Nina saiu trêmula, um sussurro que carregava incredulidade e emoção em igual medida. Ela piscou algumas vezes, como se precisasse ter certeza de que estava ouvindo corretamente. Ali estava ele, depois de tudo, depois de ter encerrado o que eles tinham, agora pedindo para que ela fosse sua luz. A ideia era absurda. Confusa. Dolorosa. Ela deu um passo à frente, o olhar fixo nele como uma lâmina que buscava cortar cada camada da sua fachada. Você sempre esconde algo de mim. Sempre. As palavras saíram baixas, mas carregadas de peso, como uma acusação que ela sabia ser verdadeira há tempos, mas nunca tivera coragem de dizer em voz alta. Jason desviou os olhos, incapaz de suportar o olhar dela por mais um segundo. Havia culpa em sua postura, uma tensão que parecia crescer em seus ombros a cada momento de silêncio. Não é tão simples assim, Nina. Ele respondeu finalmente, a voz arrastada, quase um murmúrio. Há razões para isso. Razões que você não deve entender, pelo menos não agora. Razões. A palavra escapou dos lábios de Nina quase como uma acusação, o tom impregnado de incredulidade e algo mais profundo, uma ferida que ele acabará de tocar. Sempre há razões, não é, Jason? Sempre uma desculpa para me manter no escuro. Ele permaneceu em silêncio, o olhar fixo em algo distante, como se os olhos dela fossem um perigo que ele não ousava encarar por muito tempo. Então, quando finalmente respondeu, sua voz era fria, decisiva, como uma porta que se fecha e tranca por dentro. Você não precisa saber. Aquelas palavras foram como um golpe, a certeza final de que ele havia erguido uma barreira intransponível entre os dois. Era uma muralha que Nina sabia que poderia tentar escalar, mas, mesmo que conseguisse, talvez não gostasse do que encontraria do outro lado. Ela respirou fundo, sentindo o ar pesado nos pulmões. Tentava compreender,
processar, mas tudo parecia rodar em torno de um único ponto. Ele acreditava, com toda a convicção, que estava certo. Mas isso não mudava o fato de que ela não conseguia aceitar. Jason virou-se devagar, o silêncio entre eles pulsando como um terceiro ente, carregado de tudo o que não foi dito. Seus passos eram lentos, como se o peso de cada um deixasse marcas profundas no chão. Quando chegou à porta, hesitou por um breve instante. Talvez tenha considerado dizer algo, mas, se o fez, mudou de ideia. Ele seguiu em frente, desaparecendo pelo corredor, o som de seus passos diminuindo até que não restasse nada além do eco na mente dela. Nina permaneceu onde estava, o corpo imóvel, mas por dentro, ela ardia. Não era apenas dor, era algo mais. Algo que se agitava, uma promessa silenciosa nascida da recusa de aceitar o vazio que ele deixava toda vez que ia embora. Ela não desistiria. Não dessa vez. Horas se passaram desde a reunião que tiveram com Alexandra, cada um seguindo seu caminho até o dia da viagem. Ecos nas sombras. A sombra pairava pesada sobre a família Barnes, um nome que se sussurrava no submundo com reverência e temor. Isolados no cume escarpado de uma antiga montanha vulcânica na Península Olímpica, sua fortaleza erguia-se como um monumento à indiferença ao mundo lá fora. Os Barnes eram tão misteriosos que o simples vislumbre de um de seus membros poderia valer fortunas. Mas era o que acontecia dentro dos muros impenetráveis que realmente os tornava uma lenda, ou um pesadelo. Alvin Barnes, com 80 anos e cicatrizes que sussurravam histórias de batalhas que ninguém mais ousaria enfrentar, adentrou a sala de treinamento com a destreza de um homem décadas mais jovem. Sua bengala ressoava suavemente contra o chão de pedra, mas seus passos eram quase inaudíveis, um contraste entre o que ele era agora e o predador que um dia fora. Ao fechar a porta atrás de si, deu-se um momento para respirar, os olhos varrendo o ambiente como um falcão observando suas presas. Do outro lado da sala, Jason, seu neto, estava absorto, a cabeça inclinada sobre papéis e a luz fria do tablet que ele manipulava. A postura do rapaz, relaxada, quase displicente, fez os olhos de Alvin estreitarem-se. De costas para a porta. Novamente. Ele massageou a barba grisalha, uma pontada de irritação cruzando seu rosto antes de limpar a garganta. Eu sei que estou de costas para a porta, vovô. A voz de Jason soou antes mesmo de Alvin poder abrir a boca, suave e confiante. Ele não se virou, mas Alvin notou o leve movimento de sua mão ajustando os papéis. Por um momento, Alvin não pôde conter um sorriso orgulhoso. A nova geração. Sempre cheia de surpresas. Ouvi seus passos desde o corredor. Jason finalmente ergueu os olhos, encontrando os de Alvin com uma calma calculada. Seus olhos verdes cinzentos, tão densos quanto uma tempestade prestes a estourar, não revelavam nada além de um profundo entendimento. Sua cadência é única. Alguém poderia tentar imitá-la, mas eu saberia a diferença. Alvin assentiu lentamente. Ele se aproximou e puxou uma cadeira, deliberadamente sentando-se de frente para a porta, um gesto não apenas de hábito, mas de ensino. Você tem sorte de ainda estar vivo para perceber essas coisas. Alvin disse, o tom baixo, mas carregado de gravidade. De costas para a porta, Jason, isso já matou gente melhor do que você. É sobre isso que veio falar. Jason inclinou a cabeça, o tom ligeiramente defensivo. Alvin não respondeu de imediato. Seus olhos captaram os papéis espalhados pela mesa, anotações, gráficos e algo mais, algo que fez uma sombra passar por seu rosto. Não. Alvin finalmente falou, sua voz firme. Seu pai me enviou. Ele quer que você reconsidere. Jason congelou por um instante, mas não desviou o olhar. Claro que enviaria você. Ele cruzou os braços. E acha que isso vai me fazer mudar de ideia? Alvin suspirou, pesado, como se carregasse mais do que o peso da idade. Ele olhou para Jason, tentando ver além do homem jovem e determinado, tentando encontrar o garoto que ele havia conhecido, antes que o peso da ordem o moldasse ou o quebrasse. Não vim convencê-lo de nada. Só quero entender. Alvin apoiou a bengala sobre os joelhos e inclinou-se ligeiramente para frente. Você se juntou à ordem. Está ciente do que isso significa, não está? Jason assentiu, a mandíbula tensa. Mais do que você imagina. Sua voz saiu firme, mas havia um tremor quase imperceptível nela. Alvin estreitou os olhos. Por fim, encostou-se na cadeira, um sorriso amargo se formando em seus lábios. Corajoso. Ele murmurou. Mas coragem não é nada sem sabedoria. Eu lutei contra demônios que fariam sua espinha congelar só de olhar. Jason engoliu em seco.
E sobreviveu. Ele afirmou, quase como se precisasse acreditar nisso. Sobrevivi, sim. Alvin deu uma risada curta, áspera. Mas veja o preço. Esta bengala. Uma lembrança. Não há glória nisso, garoto. Apenas histórias para assustar as crianças. E eu espero que você saiba que não estou aqui para contar histórias. Por um longo momento, os dois ficaram em silêncio, as palavras pairando entre eles como um peso invisível. Então Jason ergueu os olhos novamente. Treine-me, ele disse, e havia algo em sua voz, uma súplica que Alvin não esperava. Uma última vez. Alvin ficou quieto, avaliando o jovem diante de si. Então, ele se levantou, com um movimento que desmentia sua idade, e pegou a bengala. Tudo bem, garoto. Ele sorriu, um lampejo de algo feroz brilhando em seus olhos. Vamos ver se você realmente carrega o sangue Barnes. Mas aviso, se essa terceira geração não for tão boa quanto a primeira, você vai voltar para seu pai com mais hematomas do que orgulho. Tinta e papel. O papel estava diante dela como um campo de batalha, coberto de linhas trêmulas e manchas de tinta que mais pareciam cicatrizes de uma luta perdida. Nina suspirou, uma longa e frustrada expulsão de ar, enquanto fitava o caos que havia criado. A pilha de folhas amassadas ao lado de sua cadeira parecia zombar dela, cada uma um lembrete silencioso de sua incapacidade de capturar algo que, em sua mente, era claro como cristal. Pensou em sua mãe. Kate desenhava com uma fluidez quase mágica, como se suas mãos fossem extensões do universo que ela tentava retratar. Tudo o que tocava se transformava em beleza. Nina, por outro lado, sentia que a beleza fugia dela, rindo enquanto escapava entre seus dedos. Ela arrancou os fones de ouvido, deixando que o silêncio invadisse o apartamento. Mai Wei morreu em meio a um chiado distante, substituído por um toque insistente que ecoou pela sala. Nina se levantou, os pés descalços no chão frio, e caminhou até o sofá. Quando atendeu, a voz do outro lado era familiar, mas carregava uma nota de brincadeira que ela não reconheceu imediatamente. Docinho. A palavra veio envolta em uma leve rouquidão, algo que fez Nina hesitar antes de responder. Ela sentou-se, os olhos vagando pela televisão desligada, como se a tela vazia pudesse oferecer alguma resposta. Sim, respondeu, estendendo a última vogal num esforço de leveza. Como foi a entrevista? A pergunta veio rápida, e ela podia imaginar o sorriso na voz do pai. Nina mordeu o lábio inferior. Por um instante, o peso da resposta a fez vacilar. Papai! Exclamou, recuando o celular da orelha quando ouviu um som de espirros altos. Não reconheci sua voz. Você está bem. Parece resfriado. Ah, é só uma desculpa para colocar seu irmão para trabalhar um pouco, respondeu ele, rindo. E então, como foi? Ela se levantou, caminhando até a varanda. O ar fresco de Manhattan era um contraste com o calor sufocante que sentia por dentro. A visão do Central Park, extenso e vibrante, deveria ser reconfortante, mas apenas aumentava sua sensação de estar deslocada. Bem, consegui a vaga. As palavras saíram hesitantes, carregadas por um tom que ela não conseguiu disfarçar. Isso é incrível, Nina. Estou tão orgulhoso de você. A alegria na voz dele era genuína, quase infantil. Mas Nina não podia partilhar daquela felicidade. As palavras de seu pai pareciam ressoar em um vazio dentro dela, onde o segredo que carregava pesava mais do que ela podia suportar. Diferente de Jason, que nasceu em uma família lendária de assassinos, eu sou só Nina, a filha do fazendeiro, pensou, sentindo a familiar onda de insegurança. O vento brincou com os fios soltos de seu cabelo, mas ela mal sentia o toque da brisa. Em sua mente, a entrevista não passava de uma fachada. A vaga, um pretexto. Amanhã, sua vida tomaria um rumo irreversível. Pai, vou fazer uma viagem a trabalho. Talvez fiquemos um tempo sem nos falar. Houve uma pausa, e Nina mordeu a parte interna da bochecha, esperando pela resposta. Tudo bem, querida. Você sabe que sempre vou torcer por você. Ela fechou os olhos, sentindo o peso de sua mentira se firmar. Obrigada, pai. Eu te amo. Também te amo. Agora tenho que desligar. Seu irmão acabou de botar fogo em uma toalha. Ela riu, mas era uma risada amarga, um alívio temporário. Quando a ligação terminou, Nina ficou parada ali, olhando a cidade que a cercava. Era um mundo vasto, vibrante e cheio de vida. E ainda assim, ela sentia como se estivesse completamente só. Amanhã, ela deixaria tudo aquilo para trás, o apartamento, a cidade, a vida que havia conhecido.
Havia uma missão, um propósito maior, e ela era apenas uma peça no tabuleiro. Ao olhar para baixo, o gato esfregava-se em suas pernas, um pequeno lembrete de que ainda existiam coisas simples e puras no mundo. Ela o pegou no colo, acariciando-o pelo macio, e sentiu uma pontada de conforto. Você é a única coisa que me entende, sabia? Murmurou para o felino. Mas, em seu íntimo, Nina sabia que nada poderia prepará-la para o que estava por vir. A noite parecia mais longa do que nunca, e o amanhecer traria consigo não apenas luz, mas também a escuridão de escolhas que poderiam mudar tudo. Pagliacci. As luzes pulsantes da cidade pareciam dançar na penumbra do quarto de Guilherme, invadindo o espaço com tons de neon e sombras vibrantes que se entrelaçavam como fantasmas inquietos. Ele estava sentado junto à janela, os ombros tensos como se carregassem o peso do mundo. A luz azulada do tablet iluminava seu rosto sério, os olhos fixos na tela como se buscassem respostas para perguntas que jamais haviam sido feitas em voz alta. O silêncio não era absoluto. O sutil ruído de sua respiração misturava-se ao zumbido distante da cidade, mas outro som se insinuou ali, discreto, como um eco que não pertencia ao lugar. Quando ele ergueu os olhos, lá estava ela. A garota parecia pertencer a outro mundo, e talvez pertencesse. Seus cabelos pretos, com mechas que brilhavam como o azul profundo de um céu noturno, contrastavam com a pele clara marcada por tatuagens que pareciam vivas, como se pulsassem com energia própria. Seus olhos, de um verde impossível, prenderam os dele por um instante, mas havia algo mais, algo feroz, algo que pulsava sob a superfície. O piercing em seu lábio curvava-se junto ao sorriso torto que parecia carregar segredos demais para compartilhar. Você não está surpreso, ela disse, a voz carregada de desapontamento teatral, mas com um tom que traía curiosidade. Seus olhos passearam pelo caos ao redor. A mesa de ônix, outrora imponente, jazia partida ao meio, como um soldado abatido em campo de batalha. Peças de computador estavam espalhadas como estilhaços. Mas ele, no centro de tudo, permanecia ileso, imperturbável, e isso a incomodava. Ouvi você chegar a 4 quadras, respondeu ele, a voz calma, cortante, como a lâmina de uma espada que não precisa ser desembainhada. Ela arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços com irritação fingida. É claro que ouviu. Was, asterisco como, asterisco. Ele sorriu de lado, ainda absorto no tablet. Rastreadores são úteis, você sabe. Coloquei um em você semana passada. Uma pequena precaução. Os olhos dela estreitaram-se, uma mistura de raiva e fascínio. Seus dedos tocaram distraidamente a pele do braço, como se pudesse sentir o dispositivo invisível. Você me rastreou. Sem permissão. Isso é baixo até para você, D. Estratégia. Primeira lição. Use os recursos que tiver à disposição. Ele rebateu, erguendo o olhar pela primeira vez. Foi você quem me ensinou isso, não foi? A garota riu, mas era um som vazio, desprovido de calor. O justo. Mas me diga, isso foi suficiente para te dar vantagem? Guilherme apontou com o queixo para a mesa partida. Depende. Podemos chamar isso de empate. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando, predatórios. Vamos desempatar. Agora. Escolha sua arma. Ele suspirou, sem levantar-se. Oh, não está noite. Tenho coisas mais urgentes a resolver. Ela inclinou a cabeça, avaliando com uma expressão que oscilava entre curiosidade e algo mais profundo. Kuznetsov, certo. Ele ainda está atrás de você. Ou seria você quem está seguindo as ordens dele? A menção daquele nome fez a tensão no ar aumentar. Guilherme fechou os olhos por um instante, como se tentasse afastar o peso que suas palavras carregavam. Não importa. Não há escolha. A garota riu novamente, mas dessa vez era um som mais sombrio. Sempre há escolha. Você é apenas bom demais em ignorá-las. Quando ela finalmente deixou o quarto, o som de seus passos desaparecendo pelo corredor deixou Guilherme com um vazio que parecia maior do que ele poderia suportar. Ele fechou o tablet e inclinou-se para trás, deixando a cabeça cair sobre o encosto da cadeira. Seus olhos se fecharam, mas o tormento permanecia, mais real do que qualquer batalha que ele pudesse enfrentar. Ele deslizou a mão no bolso e tirou uma foto gasta. 2 garotos sorriam nela, inocentes, intocados pelo mundo. As manchas de sangue sobre a imagem eram um lembrete cruel de tudo o que havia perdido. Eu prometi proteger você, sussurrou, a voz quebrada, quase inaudível. E falhei. Lágrimas quentes escorreram, mas ele não as enxugou. Elas eram um tributo, um peso que ele carregava por escolha própria,
mesmo que soubesse que a estrada à frente seria pavimentada por mais sangue. E naquela escuridão, enquanto a cidade continuava pulsando em neon e LED, Guilherme sabia que o destino não esperaria por sua hesitação. E aí, curtiu essa aventura? Espero que tenha se divertido tanto quanto eu. Se gostou, já sabe o que fazer, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. A magia tá só começando, e no próximo capítulo tem ainda mais mistérios e surpresas te esperando. Ah, e anota aí, terças e sextas-feiras, às 12h30, tem novos capítulos saindo do forno para você. Até lá, e não esquece de voltar, hein?